acontece um evento dia 12 ao dia 17 de fevereiro, agora desse mês em Campina Grande. Uma das temáticas que eu já repeti várias vezes aqui, porque isso tem me fascinado, que é o primeiro encontro internacional de cientistas cristãos. Talvez o ambiente científico seja o ambiente que mais tem aversão ao cristianismo ou à fé cristã. E aqui nós temos e talvez por muito tempo o ambiente da fé cristã era muito averso a qualquer questão científica e teórica, porque é mistério e não se explica, né? E eu tenho um evento aqui que tenta unir isso. Vocês entendem que esse é um momento que nós vivemos hoje de igreja. Nós precisamos ter uma igreja que entende, que sabe unir, que tem capacidade científica de saber se defender, porque eu vejo muita apologética nisso também, né? Cientista cristã vai trazer apologética por trás disso. Tem um versículo Fantástico da Bíblia, que é um versículo fabuloso, Salmo 10, versículo 4, onde Deus diz o seguinte: o ímpio, na sua arrogância, ele não investiga. A única coisa que ele sabe afirmar é: não existe Deus. Então, a partir desse momento que a gente lê esse versículo, a palavra de Deus, Deus dizendo: o ímpio não investiga. Então, isso quer dizer o seguinte: eu posso investigar. Eu posso fazer uma busca consciente, uma busca sincera, dar vazão à minha sede de conhecimento, buscar conhecer um pouco mais esse Deus que se revela, até porque a verdade não tem por que temer ser questionada. Entendeu? Eu acredito que tem um outro dado também interessante a se afirmar aí, é que existe uma pressuposição de que cientistas não são cristãos. Inclusive, a mídia tenta explorar isso. E isso não é verdadeiro. Tanto lá nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto no Brasil, existem muitos cientistas que professam a fé cristã. Eles simplesmente são escanteados pela mídia. A mídia não interessa ouvi-los, mas há muitos deles que professam a fé cristã. Então, é importante frisar esse ponto e também acrescentar que, enquanto a revelação de Deus é definitiva, embora o nosso conhecimento dela seja progressivo, a ciência nunca é definitiva. As afirmações de ontem, elas podem ser desafirmadas amanhã ou aprimoradas amanhã. Então, uma reunião desse porte, né, com esses especialistas, eles têm essa condição, essa capacidade de mostrar os pontos convergentes e como a fé se compatibiliza, digamos, com a verdadeira ciência. Um filme que trata dessa temática com muita propriedade, muita clareza, aquele filme Deus Não Está Morto, né? Exato. Que mostra, inclusive, esse preconceito que existe em relação aos cientistas cristãos, de achar que a pessoa, por ser cristã, não tem a mesma profundidade de avaliação e etc. E esse filme ele é muito... achei bastante interessante. Há muitos anos atrás, em 1990, tem um evento muito interessante que eu participei, é o congresso do CPPC, Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Eu não era psicólogo ainda, mas resolvi participar assim mesmo. Eu era o capelão do Hospital Evangélico, vamos lá. Estava em busca disso, estava bem na área. E eu vi uma frase de um cientista dizendo o seguinte: Deus não é questão de necessidade, mas Deus é questão do mais profundo desejo da alma humana. Um homem da ciência dizendo isso daí. Necessidade é uma coisa circunstancial. Então, isso quer dizer que se o homem olhar para dentro, né, sonda-me e ver o que há dentro de mim, ele vai ver que o desejo mais profundo da alma dele é por esse encontro com o Criador. Quer dizer, aí a ciência vai desqualificar isso daí, ou os cientistas vão desqualificar, eles não têm que entrar tanto nesse mérito, né, porque não é o papel dela, porque não é palpável para eles. Mas precisa considerar isso daí. E eu acho que um evento como esse ajuda as pessoas a cada momento a responderem à razão da sua fé. Porque, como diz o John Stott no livro, né, crer é também pensar. Pensar agora, isso aponta para o fato, essa procura por um evento desse naipe, de que a igreja também quer ter uma formação mais ampla, ela quer entender. Né? As estatísticas dizem, por exemplo, que entre 65% a 70% dos adolescentes que entram numa universidade, adolescentes cristãos, se desviam. Perfeito. E os caras se desviam porque os caras não têm argumentos para contrapor-se a isso. Então você vê hoje
uma grande quantidade de jovens e adolescentes querendo entender a fé e o fazem à luz das Escrituras, é um redescobrimento também das Escrituras, mas os caras também querendo conhecer a ciência, porque não são coisas incompatíveis, né? Ainda que tentem falar ou nos fazer pensar de que cristão não pode ter nenhum tipo de envolvimento ou com cultura, com arte, com ciência, seja lá o que for. Então, nesse evento, é um evento que, se não tivesse um espaço limitado, com certeza teria um número muito maior de pessoas, porque é um dos eventos paralelos, como você bem disse. E você tem, por exemplo, lá que vai falar o Adalto Lourenço, que é uma sumidade na área, e como eu falei, o Marcos Erbelin e tantos outros mais, né? Então você vê os jovens, você vê os adolescentes, mas também adultos, né? Uma coisa interessante, as universidades mandam, né, seus professores ou os seus profissionais envolvidos para participarem das palestras, porque acaba sendo uma consulta científica também, onde você tem gente ali que não é um cara que por fundamentar-se naquilo que a gente chama de olhômetro, expõe seu ponto de vista, mas caras que são doutores ou extremamente capazes de afirmar aquilo que estão a pregar, né? É importante frisar também, Renato, que sempre ao final, no caso das palestras, não das plenárias porque são pregações, mas no caso das palestras, sempre há um período, ao final de cada uma delas, de 10 ou 15 minutos, se não me foge a memória, que é destinado a perguntas. Fantástico. Ou seja, há uma interação com o auditório. Fantástico. Não é uma coisa que o cidadão vai lá e simplesmente expõe o que pensa e o auditório não pode interagir. Não, há um espaço, as perguntas são feitas, elas são respondidas, claro que não de forma muito ampla, porque o tempo não dá, mas há essa interação e esse é um dado significativo desses eventos, inclusive dos cientistas cristãos. E uma coisa que eu acho muito importante até nesse tipo de coisa, eu mencionei isso até no início. Esse fórum, esse espaço, é muito difícil você encontrar numa igreja. Não pela deficiência da igreja, até pelo foco que a igreja tem de levar a palavra. Agora, cobrar do pastor que vai ter uma preleção sobre ciência é muito difícil. São temas que não são simples e talvez não seja o foco principal de um pastor para levar para a sua igreja. Até no culto, você ouve uma pregação, você não tem tempo para... Calma aí, pastor, mas e aquilo? Então, eu acho importante igrejas participarem, até por ser período de carnaval. Vamos fazer nosso retiro lá. Isso. Fica num negocinho pertinho. Por quê? Acontece. É um fórum que dificilmente nós vamos encontrar nas nossas igrejas, até que estão aqui. Porque por exemplo, você tem o fórum sobre dependência química. Quantas pessoas não chegam lá com problemas, são encaminhados e são restaurados? Temos lá o fórum sobre literatura. Né? Então você tem, falando sobre literatura, o doutor Norma Braga, que é doutora em língua francesa. Né? Temos então, o Fórum de Sexualidade Sadia. Sexualidade Sadia, onde você vai abordar São temas especialistas que como tratam você do falou, assunto. às vezes abordar em determinados temas da igreja. A igreja não tem espaço para esse tipo de coisa. Exatamente. É fantástico isso. Na verdade, é uma grande reciclagem também para o pastor. Acho que o pastor deve ir, mas os membros como um todo que talvez não encontrem espaços assim na igreja. Eu gostaria por questões óbvias. Eu gostaria de enfatizar esse ponto, não é? A igreja às vezes não pode, por causa dessa diversidade da sua programação, mas deve aproveitar esse tempo, não é? Se não pode enviar caravanas, mas envie delegados, envie aquelas pessoas mais especializadas da igreja, vocacionadas ou interessadas, porque elas vão fazer essa intermediação entre o que lá é ensinado e a igreja. E eu afirmo aqui, sem sombra de dúvida, nestes últimos anos, se há um ressurgimento entre a juventude brasileira em relação à palavra, uma redescoberta, digamos assim, da palavra de Deus, eu posso assuntar isso nas minhas conversas, inclusive através das redes sociais. Isso muito se deve à consciência cristã, ao papel que ela representa hoje nesse reflorescimento do meio evangélico, entre os jovens, sobretudo. Interessante, falando que, às vezes na igreja não tem essa oportunidade, lá tem, aí a gente observa que a igreja local, às vezes não se dá essa permissão, mas a igreja de Cristo tem uma sede muito grande por isso. Agora, eu concordo com o André, é difícil para um pastor
O cara Como é que eu vou fazer um negócio desse na minha igreja? Entende? Eu, por exemplo, não teria condições, eu, Renato, de tratar sobre ciência. Não é a minha praia. Eu não. Mas eventualmente você tem lá alguém na igreja que é interessado. Então você pode enviar. Você pode enviar. Então, assim, é claro. E ele vai intermediar o conhecimento que esse é um evento que você fornece à igreja a possibilidade de ter contato com especialistas cristãos que vão ajudar, né, aos líderes da sua comunidade local e ao pastor mesmo, né, a entenderem melhor o assunto. Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar. Agora, alguém me perguntaram isso até nos Estados Unidos há pouco tempo, mas por que em Campina Grande? Por que não São Paulo e Rio de Janeiro? Por que não Fortaleza ou grandes cidades do Brasil? Porque o Deus eterno, soberano, não quis. Né? Então, assim, não há explicação para uma coisa dessa. Como é que você faz com que caravanas saiam do Brasil todo, até porque não foi uma coisa programada pelo homem. Ele surgiu. Como é que você faz caravanas do Brasil todo se dirigir para o interior da Paraíba, que é o segundo estado mais pobre da federação? Ou seja, é aquilo que as escrituras de Deus escolheu as coisas que não são para envergonhar as que são. Renato, há muitos anos atrás eu li um livro, no meu último ano de seminário, que mudou o meu conceito de igreja. Igreja Corpo Vivo de Cristo. Eu nunca esqueço disso. Heisei Stedman. Ele precede Rick Warren, né? Igreja com Propósitos. O título do primeiro capítulo, A Mais Poderosa Força sobre a Face da Terra. Aí o autor começa, este livro trata da igreja. Para mim, eu acho que eu já teria lido o livro todo com esse título, essa primeira frase. Então, o que a igreja não pode fazer? O que a igreja não pode fazer? Né? Há alguns poucos anos atrás, vou citar aqui bem próximo, a Igreja Batista Betânia, o pastor Neil criou ali um trabalho de um fórum de consciência social. E aí, a partir daí, surgiu todo um trabalho voltado para a questão social e está ampliando. Inclusive, agora recentemente apareceu também na mídia, né, falando sobre o trabalho que eles fazem. Então, isso é apenas uma parte. Há muitos anos atrás, em 89, no meu primeiro ano como capelão do Hospital Evangélico, o boom da AIDS. Eu era da Batista lá em São João do Meriti e a Baixada Fluminense, né, AIDS crescendo, via gente toda hora, muita gente mesmo no hospital com problemas de AIDS. E nós organizamos lá uma campanha batista meritiense contra a AIDS, com o tema AIDS, um problema nosso. E de segunda a sábado, fazendo o trabalho com adolescentes com sede de se prepararem, e eles se prepararam aquilo que era o básico. Nós íamos às escolas públicas durante uma semana, nas praças públicas, e sábado culminou o dia 1º de dezembro, foi até uma coincidência, eu acho, né? Com 20 palestras simultâneas falando sobre o tema AIDS, um problema nosso, palestra nas igrejas. A prefeitura bancou para nós 50 mil prospectos com um texto que nós imprimimos, não use camisinha, mas com a nossa postura do que é o bíblico, do que é a postura cristã. Então, muitas coisas não acontecem também porque o povo de Deus não se mobiliza, porque existe uma sede dentro do próprio povo evangélico em fazer isso e uma sede do mundo. A questão é o seguinte, não é que o povo de Deus não se mobiliza, é que nós, pastores, somos os culpados. Porque o povo é fácil de se mobilizar, o povo ele se envolve, ele se relaciona. O problema é que nós, pastores, nós só fazemos as coisas se a gente está em evidência, né? Vamos vestir a carapuça, né? Os pastores, eles não têm, a visão de reino deles é pequena, né? Nossa, de pastores, me incluo. Então, assim, eu vou estar, eu vou participar, e o que acontece lá é uma coisa interessante. Você vê todas as denominações, os caras não fazem retiro, bicho. Então os caras não estão preocupados se vão pregar, se não vão pregar, o que os caras querem é ver o reino. Agora você imagina uma coisa dessa acontecendo em cada capital do Brasil? Sim. Né? Em cada capital do Brasil, os caras não estão preocupados se eles vão subir ao púlpito, se eles não vão subir. A maior parte dos preletores, esmagadoramente falando, 80%, 90% vem de fora do estado. E tem gente muito boa lá, preletores que muito melhores do que eu, né? E aí você vê os caras se submetendo para poder ouvir outros. Então, quanto que isso poderia ser diferente no nosso país? O problema é o seguinte, a gente às vezes está preocupado, né, com o nosso próprio reino, com a nossa própria visão, com os nossos próprios propósitos, com os nossos próprios ideais. E enquanto a necessidade do Brasil é
hercúlea. A gente vive num país que está mergulhado em violência, em pobreza, em sofrimento, em desgraça, debaixo do jugo do capeta, do diabo, do cão, seja lá o que for, do nome que você queira dar, né? E a igreja poderia fazer muito mais, não somente Campina Grande, né? Já imaginou um evento desse acontecendo em Manaus, acontecendo em Fortaleza, Rio de Janeiro, né? Fantástico. O quanto que nós poderíamos fazer diferença? Sabe, não é? Vai chegar. Pela Niterói, televisão né, pode chegar bem momento. rápido também. Olha, vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Essa é a 17ª edição desse evento. O que já aconteceu? Uma pessoa, tem muitos pastores e famílias falando assim, poxa, eu queria fazer alguma coisa, acho que eu vou para lá. O que isso vai mudar? O que vocês entendem? Uma pessoa que participa, que traz a sua liderança, que vem nisso, o que ele pode esperar de mudança da consciência dele e de direcionamento no dia a dia mesmo da igreja, se ele se tornar uma igreja mais cristocêntrica, se ele entender mais um pouco da ciência, se ele entender aqui é o seminário. Gente, tem coisa para. Entra no site, tem tanto seminário para surdos e mudos, enfim, para dependentes químicos. Eu acho que reciclagem é uma palavra muito boa para se usar nisso. Atualização, check-up de igreja. O que alguém pode esperar desse evento depois que ele participou? Já temos aí talvez alguns efeitos colaterais, bons efeitos colaterais. Quais são os frutos de 17 edições de eventos como Consciência Cristã? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.